Namastê, estamos aqui nesse momento, mais um domingo, dia 2 de abril. Estou gravando um pouquinho antes, lógico, né? Então, véspera de Páscoa, momento de introspecção, momento de limpeza, momento de deixar partir muitas memórias. O ano passado eu regravei um exercício da Páscoa. Na verdade, o ano passado eu gravei e esse ano eu regravei com espaço maior, um pouco mais acabado, né? Porque eu tinha canalizado o ano passado um exercício muito lindo de Jesus na cruz e o quanto nós fizemos vínculo ao acreditar que Ele morreu na cruz para nos salvar. Então, cada um fez um vínculo energético e isso é bem sério. Então, eu vou disponibilizar desde quinta-feira santa até domingo esse exercício para quem quiser fazer, porque realmente ele é uma liberação muito grande para Jesus e para todos nós. Bom, nossa carta de hoje, eu sou a força divina, Hércules e Amazon. Já saiu outras vezes essa carta, acho que eles gostam de nós. Os Reloins, Hércules e Amazon. Você escolheu essa carta pois está precisando de muita força de vontade, determinação e poder de decisão. Os Reloins, Hércules, auxilia neste momento a aumentar a confiança em si e na sua divina presença. Ele oferece a sua força, positividade e otimismo, derramando sobre você essa capacidade de enfrentamento de todas as situações com firmeza e determinação. Mesmo que você caia, levante e siga em frente, entregando todas as situações à sua presença divina, para que ela resolva todas as questões e confie plenamente nessa força e poder interno. O Elohim Hércules também o auxilia a vislumbrar melhor o seu plano divino para esta encarnação. Medite, visualizando a luz azul no seu terceiro olho e invoque Elohim Hércules para que ele abra a sua visão interna. Vamos ganhar presente de Páscoa desses dois lindinhos aqui. Quanto mais nós olhamos para dentro, mais nós silenciamos a nossa mente e mais nós encontramos todas as armadilhas que nos foi imposto pela vivência neste coletivo tumultuado. Bom, nós estamos estudando cada semana e vivenciando cada semana uma das virtudes divinas. Então, a primeira dentro desse ensinamento é serenidade, a segunda, confiança, a terceira, bondade, e agora aqui nós vamos trabalhar é tolerância. Eu brincava muito que tem um floral do Rescue que é Impatience, da florzinha mesmo. Eu plantei um canteiro enorme aqui e falava que a minha tolerância era 0. Hoje, depois de aprender bastante dentro de todas essas
escolhas que o universo fez e que eu disse sim, que foi construir toda essa parte, cada um construindo a sua casa dentro de uma associação, cada qual ajudando um aos outros. Então, muitas vezes, o pessoal do serviço mesmo, os contratados, não cumpriam nada do que diziam. E eu falava que a minha tolerância era zero, porque eu tinha vontade de pegar eles pelo pescoço e esmagar. Mas, como eu já disse para vocês, eu hoje estou cada vez mais criando dentro de mim essa nova forma. Então, vamos ver o que diz todo esse ensinamento budista que foi passado e que foi transmitido em um trabalho meu, que é a tolerância. Tolerância é um estado de alma que todos nós devemos conquistar. Eu estou indo. Ela por si tem múltiplos valores, porém denuncia algum perigo. Vamos conhecer os perigos dela. É prudente que junto a ela coloquemos a razão em evidência. Então, aquelas pessoas que sempre dizem amém, aquelas pessoas que são sempre tolerantes, elas precisam avaliar dentro do seu coração se o motivo é verdadeiro daquilo tudo que estão querendo que você tenha tolerância. Ela não pode passar das fronteiras delimitadas pelo bom senso quando toleramos um desequilíbrio, aprovamos uma desarmonia. Então, quando você vê, aqui nós temos uma situação dessas na Ecovila, quando você vê um vizinho numa área comprada há pouco, devastando toda a Mata Atlântica, todos os pinheiros, samambaias que estão em extinção, eu ter tolerância com ele, eu estou sendo incoerente com aquilo que eu penso, a forma com que eu trato a natureza, deixando que o meu próprio vizinho faça alguma coisa. Mas a diferença de pegar no pescoço e querer matar é ir conhecer as regras que se fazem presentes dentro da nossa terra e se ele está cumprindo as regras de forma correta. Porque nessa região de Urubici tem muita APP, tem muita RPPN, a nossa é uma RPPN, que é uma reserva patrimonial guardada por nós, associados. Então, tem áreas de topo de morro com nascentes que precisam ser preservadas. E se eu ignoro aquilo, finjo que sou tolerante dentro da ignorância do outro, isso é comprometedor. Então, a tolerância precisa ser sempre passada pelo seu cardíaco para saber verdadeiramente o quanto eu posso ser tolerante ou quanto a minha tolerância está sendo por preguiça, por querer ser vista como uma boa vizinha, né? Deixar para lá, não fazer nada e depois que estiver tudo devastado, chorar não adianta mais. Então, por isso que a tolerância é uma virtude. Aqui no texto até eu não tinha colocado, mas ele fala como
A tolerância é como se fosse uma massa de bolo que você precisa ir fazendo com que ela cresça dentro de você, desde que não seja um excesso, até que coisas como essa que eu estou falando, você deixe para lá porque você é alguém muito tolerante. Então vamos prestar atenção nessa semana o quanto eu sou tolerante de verdade ou o quanto eu estou com preguiça, vendo, por exemplo, lá dentro da realidade de vocês, alguém dentro do elevador pichando tudo e fazendo tudo. Ah, mas ele está fazendo, mas ele não sabe o que faz, então eu vou fingir que eu não vejo. Mas sou eu que vou entrar no elevador todos os dias e ver tudo pichado e prestar atenção que eu não tive uma atitude nobre capaz de interromper esse processo para que isso não aconteça, tá? A gente teve uma coisa dessas nas nossas eleições parecida, né? O quanto eu sou bonzinho e tolerante ou o quanto eu vou mesmo para a rua e faço a passeata com todo cuidado. Tolerar sem conhecimento de causa é estimular efeitos por vezes perniciosos. Vou ler de novo. Tolerar sem conhecimento de causa é estimular efeitos por vezes perniciosos. Também tem outro cuidado. Gerar um campo de energia capaz de instigar o outro para que o outro haja porque você não tem coragem, isso é muito pior. Então, eu começo a colocar falas que fazem com que você se sinta agredido, não. Sinta revolta e aí você acaba agindo sem tolerância, mas agindo porque foi instigado. Esse é outra coisa difícil de distinguir. Chega alguém no seu escritório e diz: isto não dá mais para continuar, algo precisa ser feito. E todo dia ele vai tocando um fogo. E você que é um estopim curto, assim como a professora era, porque agora a professora não é mais, ela não compra a briga dos outros mais, graças a Deus, vai lá e compra a briga. E o cara foi para casa, foi dormir, você continua brigando por algo que nem consultou o seu coração. Então, é só porque o seu estopim é muito curto, qualquer coisa prende fogo. E aí você é rotulado de intolerante. O contrário da virtude aquela que será essa semana e que nós temos que ter tolerância. Isso também passará. Não esqueça nunca da condescendência. Se quereis viver em paz com os outros e com a vossa própria consciência, procurai, se já não o fizeste, disciplinar vossa tolerância para convosco e para com vossos semelhantes, desde que façais tudo isso passando pelo seu coração. Ou seja, equilíbrio é a palavra. Eu posso ser tolerante e eu posso ser um estopim curto, daqueles que toca fogo em qualquer briga, compra qualquer briga, sem nem prestar atenção, sem nem saber se isso é verdadeiro. Então, eu quero que nós
nesse dia, nessa semana, véspera de Páscoa, possamos perceber dentro de nós esta tolerância sendo fermentada em harmonia. Se for algo que não dá, vai muito contra o que o seu coração fala, então você pode se manifestar usando também a sua intolerância ou a sua indignação. Mas saiba que indignação é do ego, é do plexo das entranhas, é comprar briga que não é sua. Respire fundo sempre. Quando algo já vai fazer o seu estopim sair tocando fogo, e perceba se verdadeiramente é algo que vale a pena você gastar a sua energia. Porque se não for, você fica na sua. Você tem a tolerância porque todo mundo está em níveis completamente diferentes, mas todos crescendo. Muitas vezes você arranca o spray daquele menino que estava lá dentro do elevador pichando, pega ele pela mão, leva para a mãe, esculacha, fala, e esse menino vai gerar um trauma ou vai pichar mais coisas ainda. Então, talvez um pouco de amor, um pouco de abraço, um pouco de explicar que aquilo tudo é público, ou que o cara que está desmanchando a nossa natureza toda, ele deveria estar na cidade e não na montanha, porque as montanhas, elas têm natureza, elas têm árvores. As árvores são seres vivos que se conectam entre si e que podem nos trazer muitas bênçãos quando nós as amamos, quando nós as respeitamos, quando nós pedimos auxílio para elas. As plantas fazem isso conosco, elas falam conosco, os animais falam conosco. Então, a nossa tolerância, ela precisa ser bem equilibrada. Ela não pode sair de um extremo para o outro. Eu não posso tolerar tudo porque eu sou muito santa e eu não quero me incomodar. Isso é falso. Quando vai além de tudo que eu acredito, então eu preciso consultar o meu coração, como interagir sem desrespeitar o aprendizado do outro, mas respeitando o meu aprendizado. Isso é muito importante. Vocês querem saber que dia eu estou hoje? 12º dia. Comendo fruta, tomando água. E não comendo toda hora também. Então, a partir de amanhã, eu vou abrir um pouquinho mais, mas sempre uma única fruta e uma única coisa cozida. Eu tô aqui tomando minha água porque a garganta já tá seca. Então, esse processo de limpeza que eu fiz foi para que eu pudesse ficar cada vez mais fazendo com que essas virtudes que eu estou passando para vocês fossem verdadeiras dentro de mim. Então, nós todos, vocês e eu, vamos praticar esta tolerância, que é uma coisa que
pelo meu campo de energia, eu fico indignada, a indignação toca fogo na intolerância, aciona a intolerância. Então, por isso, eu estou dizendo que eu sei bem o quanto é importante essa virtude para que eu não atropele os outros, certo? Então, a gente vai sair, depois de todas essas virtudes que nós nos comprometemos todo domingo, sair um pouco mais polidos, um pouco mais delicados, com o coração bem mais aberto, ok? Então, feche um pouquinho os seus olhos nesse momento. Perceba dentro de você como está essa intolerância e essa tolerância. Como se você tivesse uma balança daquelas de 2 pratos, aquela coisa bem antiga. Bota a palavra tolerância num dos pratos, a palavra intolerância no outro prato, e peça para o divino mostrar para você como estão esses pratos. Qual é o que é mais forte para você? Qual dos dois? Tolerância ou intolerância? Respire e olhe de novo para a balança. Então, vou compartilhar com vocês o que eu vi no meu. Graças a Deus está quase equilibrado. Mas a intolerância ainda tem um peso um pouquinho maior. O prato da intolerância está um pouquinho mais baixo que o prato da tolerância. Então, significa que eu teria que respirar mais vezes, me centrar mais e fazer com que este fermento da tolerância possa equilibrar sem que eu esteja fingindo. Essa balança, ela só vai poder ser equilibrada quando tudo isso for genuíno e verdadeiro. Então, se eu tenho um dos pratos muito mais pesado que o outro, eu, Isabel, trabalho. Eu posso ser tolerante e eu posso ser intolerante. Acolho os dois e procuro ver a minha balança harmônica, tá? Então, um pouquinho menos, um pouquinho mais, tudo bem, mas quanto mais harmônico, uma diferença muito grande significa que eu estou na polaridade ou do estopim, comprando briga de todo mundo, ou na preguiça e querendo fazer um personagem maravilhoso, aquele que é tolerante a tudo. Isso dá câncer. Então, vamos equilibrar essa nossa balança de uma forma genuína. Vamos olhar profundamente essa semana, porque é Páscoa e muita coisa pode ser curada até o próximo encontro, ok? Vou deixar vocês agora, porque eu estou muito tempo em silêncio, então eu canso um pouco de falar, tá bom? Um grande beijo para vocês. Uma semana de Páscoa muito linda. Sempre colocando Jesus nos nossos corações.
Namastê. Esqueci uma coisinha. Eu fiz uma promoção de Cartas de Cristo, eu baixei um pouco o preço, 25%, para que você possa se dar de presente essa vivência, Cartas de Cristo, e não um chocolate com açúcar, tá bom? Gratidão. Namastê.